Então, meu bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Josué de Castro, eu sou coordenador da cirurgia cardíaca aqui do Hospital Universitário. E gostaria de dar a atenção de vocês nos próximos 2 minutos, né, antes de iniciar a sessão. Nessa nova fase de reestruturação do serviço, a gente tem tentado corrigir as possíveis falhas que ocorrem, né, e as dificuldades que nós temos, algumas fragilidades no nosso serviço. Mas eu queria apresentar um colega que vem contribuir e se somar a nós, ao grupo da cirurgia. Eu queria que ele se levantasse e viesse aqui ao meu lado. É o Dr. João Marcelo Albuquerque. O Dr. João Marcelo é graduado, é prata da casa, graduado pelo UFC. Fez o treinamento dele em São Paulo, no Instituto Coração. E tem pós-graduação na França, né? Ele iniciou semana passada conosco, ele ficará por 2 dias no grupo cirúrgico da segunda-feira e na quarta-feira, inicialmente, né? Então, queria dizer para ele que é um prazer tê-los conosco. A gente tem a atividade das sessões aqui na segunda-feira pela manhã e você é bem-vindo, né? Seja bem-vindo, tá? Prazer de voltar a essa casa, estranho depois de algum tempo. Tá andando aí pelos corredores, mudou alguma coisa, mas algumas caras são as mesmas, né, Tô, Ricardo? Algumas caras são as mesmas. E então, muito feliz de estar aqui contribuindo. A gente passou esse tempo fora. E é bom voltar. O bom filho a casa torna. Então, estamos à disposição e para contribuir pelo serviço, para melhorar. E estamos em casa, né? Bom dia. Raquel, C3 aqui da UFC. Vou apresentar o caso hoje. Paciente MDF, feminino, de 64 anos. É casada, católica, ex-auxiliar de serviços gerais, natural de Aneirós e procedente de Catarina, aqui no Ceará. A queixa dela é que há 10 anos ela disse que começou a sentir precordialgia associada a emoções fortes. Essa dor precordial ela é em aperto, ela é intensa, irradia para a região cervical, mais ou menos para a região mandibular. À esquerda é acompanhada de sudorese, é uma dor que dura pouco tempo e cede espontaneamente sem uso de medicação. Ela não sabe precisar exatamente a duração da dor. Ela negava sintomas aos esforços físicos, era mesmo só associada às emoções, negou dispneia paroxística noturna, edema, palpitação, síncope, todos os outros sintomas ela negou. Aí ela disse que há 2 meses, após fazer um esforço físico, subir uma ladeira, ela sentiu uma dor torácica bilateralmente, era em aperto, acompanhada de sudorese e de dispneia, e irradiou para a região mandibular também, não só à esquerda, mas bilateralmente. Ela não procurou atendimento médico. Ela disse que a dor torácica cedeu depois de um tempo e ela começou a aparecer novamente quando realizava esforço físico. Essa dor na região mandibular permaneceu, era uma dor intensa, irradiava também para a gengiva, era bilateral e era de uma frequência diária. Essa dor começou a melhorar quando ela começou a fazer uso do Loxatina. Além disso, ela tem um cisto renal à direita. E na verdade, é porque é um pouco confuso, porque ela teve esse episódio de dispneia, mas ela não procurou atendimento médico. Mas como ela estava fazendo avaliação para fazer a cirurgia do rim, ela fez alguns exames para avaliação pré-cirúrgica que foram alterados. E por causa disso, a paciente foi encaminhada para a realização do CAT aqui no hospital e do CAT ficou internada. De antecedentes, ela tem esse cisto no rim, que foi descoberto há 3 anos, já fez uma incisão de cisto ovariano, fez uma apendicectomia, já fez tirada de aderência das ossos intestinais. Essa internação não foi há 2 meses, foi ainda em junho, foi quando ela começou a duloxetina, para investigar essa dor na região mandibular. Ela foi tabagista por 44 anos, parou há 5 meses, mas disse que fumava 2 cigarros por dia. Chegou aqui no hospital usando AS, 100 mg por dia, duloxetina, 2 comprimidos de 30 por dia. Negou diabetes, negou hipertensão, negou dislipidemia, negou outras patologias. Tem uma irmã com hipertensão, tem uma irmã e uma sobrinha que morreram por causa de leucemia. Pai, a mãe e o irmão morreram, segundo ela, por causas cardíacas.
O pai aos 60, a mãe aos 75 anos e o irmão aos 37 anos. Esse irmão também era alcoólatra. Na região da mandíbula. De OA, ela se queixou numa região, porque depois que ela começou a duloxetina, ela disse que melhorou bastante a dor na mandíbula. Mas ela permanece acima do ângulo, ela permanece perto da articulação temporomandibular. Que era, no momento, a dor era de moderada intensidade, irradiava para a gengiva, impedia, inclusive, a paciente tinha dificuldade de se alimentar por causa disso. Melhorou com a duloxetina. Tem uma claudicação intermitente nas pernas e tem uma lombalgia mecânica à direita iniciada há 3 anos. Aí, no exame físico, frequência cardíaca de 84, pressão de 11/8, frequência respiratória de 16, um bom estado geral, eupneica, hipocorado em 2 cruzes, orientada, cooperativa. Não houve alteração na ausculta cardíaca, não vi turgência jugular, não tinha sopro carotídeo. A ausculta pulmonar também sem alteração, um abdômen globoso, com ruídos presentes, sem massas, um traubo desocupado, Jordani negativo, extremidades também sem edema. Foi o que ela se queixou. Perguntei, quando a senhora faz algum esforço, a senhora sente a dor, ela disse que sente uma dor nas pernas, mas que para quando descansa. Presentes, palpáveis, simétricos. Amplos. Achei que fossem, né? Pelo menos no meu julgamento. Aí, dos exames. Aqui no hospital, ela fez esse ECG, que um ritmo regular, sinusal. A gente não viu alteração. Agora ela tem um achatamento de onda T nas derivações V6, V5, V4 tem onda T um pouco invertida. Não vimos padrão para bloqueio, nem sobrecarga, de nada. Nem isquemia. Tem um pouquinho de infra de ST, ficou assim, questionável. V5, V6. Então a Raquel analisou correto, o ritmo é sinusal, ondas P precedendo os complexos QRS, onda P positivo em D1, D2 e AVF, o complexo QRS positivo em D1, positivo em AVF, isodifásico em D3, eixo a 30 graus. O que chama a atenção realmente é uma onda T achatada em V5 e V6, um pouquinho invertida em V4. Em relação ao desnivelamento, eu acho que não tem significado, mas o achatamento, a inversão da onda T, sim, então nós teríamos alteração da repolarização ventricular em parede anterior. A paciente também fez um raio-x de tórax. Também, a gente não viu alteração nesse raio-x. Aí os exames de sangue. Ela tem uma hemoglobina de 11,2, função renal preservada, um colesterol total 307, HDL 44, LDL 227, uma glicemia de jejum de 134, mas a gente pediu hemoglobina glicada de 5,8. Esses exames como ureia creatinina, CKMB e troponina, eles têm uma setinha porque eles foram repetidos, mas foram esses os exames já na admissão. Aí ela trouxe essa TC de abdômen superior, feita em julho do ano passado, só mesmo para a gente falar da questão do rim. Ela tinha um cisto renal classificado como Bosniak 2, uma ateromatose leve aortoilíaca e uma discreta densificação da gordura mesentérica inespecífica. Inclusive, a gente pediu uma reavaliação da uro para ver como é que fica essa questão desse rim. Aí aqui são as fotos do eco que ela trouxe, que ela tinha feito em novembro do ano passado. Ela tem um eco de antes, tem um eco de agora. Aí, muitas fotos. Tem. Pronto. Ele disse que foi um exame prejudicado por causa de uma janela inadequada, cavidades cardíacas de dimensões normais, contratilidade global e segmentar de ventrículo esquerdo normal, função sistólica do ventrículo esquerdo preservada, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo do tipo alteração de relaxamento, regurgitação mínima, tanto na válvula mitral como na tricúspide, classificado como fisiológica, ausência de hipertensão pulmonar. Aí esse é o eco feito aqui. Então,
Essa é uma janela parasternal, um corte longitudinal do ventrículo esquerdo, onde nós temos átrio esquerdo, válvula mitral, folheto anterior, folheto posterior, ventrículo esquerdo, válvula aórtica com folhetos um pouco espessados, calcificados, próprios da idade, septo interventricular e VD. Pode passar. Janela apical, corte de 4 câmaras, câmaras esquerdas à direita e vice-versa, átrios embaixo, ventrículos em cima. Eu não vi ainda as medidas, mas aparentemente estão normais. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler. A amostra volume está dentro do ventrículo esquerdo. Nós vamos analisar o fluxo da válvula mitral. E encontramos a onda A, a onda da contração atrial, com velocidade maior do que a onda E, que é o enchimento rápido do ventrículo esquerdo. Então, onda A da contração atrial maior do que a onda E, isso é um padrão de disfunção diastólica inicial do ventrículo esquerdo. Esse é um mapeamento colorido. Aqui na a amostra volume está próxima à válvula mitral, na vizinhança da válvula mitral. Vemos aqui durante a sístole um sinal negativo que corresponde à insuficiência mitral, que se estiver circunscrita essa região aqui, ela será de grau leve. Próximo. Existe também, por analogia, agora a amostra volume dentro do átrio direito, existe um refluxo tricúspide, através do qual é possível se estimar a pressão sistólica em artéria pulmonar. O sangue volta do ventrículo direito para o átrio direito com a velocidade de 2,19 metros por segundo, o que corresponde a um gradiente de pressão de 19 milímetros de mercúrio. Se a gente atribuir a pressão normal do átrio direito, que é 5, e somar com 19, a gente vai ter 24 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica em artéria pulmonar, que é uma pressão normal. Aqui as medidas, que não dá para ler bem. Medida de aorta 37, 37? Então, a aorta um pouco dilatada, átrio esquerdo de tamanho normal. Pode passar. O laudo, cavidades cardíacas de dimensões normais, função sistólica do ventrículo esquerdo normal, déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, insuficiência mitral de grau leve, hipocinesia importante do segmento basal da parede inferior. As demais paredes com contratilidade normal. Pois é, porque não consegui na máquina, não consegui gravar o vídeo. Essa hipocinesia do segmento basal da parede inferior, mas com uma função global normal, um déficit de relaxamento, uma esclerose mitral e aórtica leve com refluxo mitral leve. Então, uma paciente, né, com suspeita de doença coronariana, e aí foi pedido o ecocardiograma transtorácico e foi pedido um Doppler de carótidas, né, que normalmente é um exame que esses pacientes coronarianos, então sempre se pede também para ver a avaliação, né, se tem alguma alteração ou não das carótidas. Pode passar. Que eu vou mostrar o sistema. Pode passar a próxima. Não. Pode ir. Pode passar. Isso, pode ir. Isso aí era o eco. Pronto, então aqui é um exame das carótidas, né? A gente estuda primeiro o sistema carotídeo direito, então vai para a carótida comum direita, e essa paciente já tinha placas
ateromatosa já aqui desde o início da carótida comum, com a velocidade já elevada do fluxo, né? Informando que isso aqui, essa paciente já tem pelo menos uma estenose aí em torno de 50% da carótida, ou seja, já tinha placas desde o início da carótida comum direita com velocidade bem elevada, né? Aqui é o vaso, aqui é o Doppler que a gente estuda, porque a gente estuda principalmente as velocidades, né? Aqui sai o padrão do Doppler e a gente mede as velocidades para dizer mais ou menos quanto é que tem de estenose na artéria. Então, aqui, o vaso, você vê aqui a parede já espessada e placas aqui já desde o início. Pode passar. A carótida comum esquerda também tinha pequenas placas e uma velocidade também elevada. Não estenose importante, é carótida interna direita. Que a carótida interna é a que leva o fluxo, né, para a região cerebral anterior, né, e média. Então, aqui o Doppler mostrando, tinha algumas placas, aqui já menor, não dava para a gente visualizar muito bem, mas também com velocidade elevada, em estenose menor do que 50%. Pode passar. Carótida externa direita também tinha algumas placas calcificadas, também com velocidade aumentada, estenose também em torno de 50%. Ou seja, aí todo o sistema carotídeo não tinha estenose importante, mas totalmente assim, difusamente doente, placas desde o início da carótida comum, estendendo-se também na carótida interna e externa, estenose em torno de 50% aí mais ou menos para cada vaso. Pode passar. Aqui eu já estava no sistema carotídeo esquerdo, tinha também placas, mais em torno de bulbo e carótida interna, e carótida externa, pequenas placas, mas normal, não tinha estenose nenhuma. Não, pode passar, carótida externa. Não, pode passar, pode passar. Talvez esse. Carótida interna que é mais importante. Pode passar. Pronto, aqui. A carótida interna esquerda era que estava mais comprometida, placa fibrocálcica, desde o bulbo, estendendo-se por toda a carótida interna em velocidade bem elevada e traduzindo aí uma estenose importante, acima de 70%, em torno de 70% e 80%, né? Então, a paciente com suspeita, né, de doença coronariana, com todo o sistema carotídeo, tanto direito como esquerdo comprometido e mostrando que a carótida interna esquerda, que tem uma estenose, aí uma obstrução de fluxo por placas ateromatosas, uma estenose acima de 70%, certo? Ou seja, uma estenose importante aí de carótida interna esquerda. Pronto, aí em resumo, né, o laudo. A comum esquerda, estenose 50% a 59%, a interna direita, estenose 50%, a externa direita, estenose de 50% a 59%, e a interna esquerda mais comprometida com 70% a 80% de estenose. Aqui, esse é um teste ergométrico que ela fez em março desse ano, antes de ter o episódio da dispneia e da dor torácica após a ladeira. Aqui é a imagem antes do esforço. E aqui, durante o esforço, tem um infra do segmento ST. Aqui está 2,5 milhas por hora, inclinação de quanto por cento? 12? Bom, então o teste ergométrico é feito eletrocardiograma antes do esforço, durante o esforço e depois em repouso. Geralmente cada estágio dura 3 minutos e à medida que vão passando os estágios, vai se aumentando a inclinação da esteira e a sua velocidade. Quando a gente analisa o infradesnivelamento do segmento ST, ao invés de analisar no ponto J,
que a transição da onda S para a onda T, que é como a gente analisa em repouso, a gente analisa no ponto Y, que fica a 0,08 segundos do ponto J, portanto, 2 quadradinhos à direita. A gente observa que mesmo 2 quadradinhos à direita aqui, a gente observa que no ponto J tem um infra, mas no ponto Y também tem um infra, né? Então tem um infra de nivelamento do segmento ST, que é horizontalizado. Esse infra pode ser ascendente, descendente ou horizontalizado, né? O mais compatível com doença coronariana é quando ele é descendente, ou pode ser também horizontalizado. Tem conclusão do teste? Pronto, esse teste de março foi interrompido por cansaço físico limitante da paciente. Um ECG, aí o que ele relatou, né? O ECG de repouso com alteração de repolarização anteroseptal, durante o esforço, um infra de ST descendente horizontal e na recuperação também um infra descendente horizontal. A conclusão foi de alterações eletrocardiográficas sugestivas para isquemia miocárdica ao esforço, sem alterações clínicas sugestivas para isquemia miocárdica. Acho que deve ser ao repouso, né? Resposta fisiológica da pressão arterial, ausência de arritmias. Ela também fez uma cintilografia miocárdica em abril, que deu áreas de hipocaptação transitória fortemente indicativas de reação isquêmica, tanto na parede apical e inferoapical, quanto na região da parede inferobasal, ambas de moderada intensidade de extensão, uma perfusão miocárdica em repouso bem, assim como parâmetros de função ventricular global normais. Então, aqui é uma coronarografia realizada pela técnica de Judkins. O catéter inserido aqui no tronco da coronária esquerda, nessa projeção PA simples. A gente observa já um tronco longo, bifurcação para o ramo circunflexo, ramo descendente anterior e ramos diagonais, e uma lesão aqui, uma irregularidade aqui no tronco distal. E observa também uma circulação colateral para descendente posterior da coronária direita, sugerindo que ela esteja fechada. Parece ter uma lesão aqui que não dá para quantificar o grau no ósteo da circunflexa. Aqui uma projeção oblíqua esquerda caudal, a tentativa de definir melhor o tronco e os ósteos das coronárias, artéria circunflexa, artéria diagonalis e artéria descendente anterior. A projeção não ficou muito bem aberta para definir aqui o terço distal do tronco. Mais uma vez aqui a circulação colateral para descendente posterior. Aqui uma PA caudal, também na tentativa de melhorar essa lesão aqui do tronco. Parece uma lesão de 30%, 40%. A gente chama essa imagem esbranquiçada de Reisner, que seria uma tradução para uma nebulosidade. Aqui não dá para definir um grau de obstrução, mas sugere que você pode ter uma placa complexa, excêntrica, com um grau de obstrução maior do que o visualizado pela luminografia, que é o contraste passando pela luz da coronária. A artéria circunflexa não tem lesões. Primeiro ramo marginal pequeno, segundo ramo marginal pequeno, uma artéria diagonal de moderada importância, sem lesões obstrutivas. Descendente anterior, na projeção PA caudal, PA cranial. Tem uma irregularidade no seu ósseo, irregularidade no seu terço proximal. Atinge o ápex cardíaco, a ponta do coração, sem outras lesões. Aqui na projeção esquerda, também cranial, que visualiza uma placa importante aqui na descendente anterior, com a lesão focal aqui em torno de 80%, 70% a 80%. Primeira diagonal e segunda diagonal sem lesões obstrutivas. Aqui mais uma tentativa de se fazer uma spider view para tentar definir aqui os ósteos das coronárias. Aparentemente não dá para definir a lesão de tronco como significativa nem no ósteo da diagonal, nem no ósteo da circunflexa. Coronária direita,
dominante, ultrapassa a cruz cordis, descendente posterior, ventricular posterior, uma lesão proximal grave, em torno de 70% a 80%, e uma suboclusão aqui no terço médio, uma placa bem excêntrica, segmentar, e a coronária com a descendente posterior com seu fluxo lento. Não, sugere que ela está fechando aqui. Aqui não dá para, ela não tem aquele aspecto de recanalização. Aqui tem um aspecto de fato de suboclusão. Ela isso inclusive, se você for ver bem aqui detalhadamente, tem imagem também daquele haze, daquela nebulosidade, sugerindo como se fosse uma placa bem instável mesmo. E a ventriculografia com função sistólica preservada, não tem disfunção nenhuma aqui na parede inferior, também sugerindo que seja que ela não tenha tido evento necrótico aqui nessa parede, né? Nem atordoado tal ventrículo. Então, lesão suboclusiva na coronária direita, lesão grave na descendente anterior, com a função sistólica preservada. Aqui era o laudo que a gente recebeu, né? O laudo oficial, um tronco bifurcado com irregularidade no terço distal. A DA ultrapassa o ápice cardíaco com lesões de 80% no terço proximal, uma diagonal de moderada importância sem lesões, diagonal de moderada importância com irregularidades, a circunflexo ultrapassa o terço médio do sulco atrioventricular sem lesões obstrutivas, marginal esquerda de moderada importância sem lesões. Aí a coronária direita dominante com lesões de até 90% no terço médio, descendente posterior de grande importância sem lesões obstrutivas, a ventricular posterior de grande importância com lesão de 70% no terço médio, uma função sistólica do VE preservada. Aí, no momento, né, quando a gente viu o resultado do ultrassom das carótidas, a gente subiu na hemodinâmica e conversou com a hemodinamicista que desaconselhou uma angioplastia, por causa da gravidade das lesões. A gente contatou a cirurgia vascular, que ela orientou a realização de uma angio-TC dos vasos cervicais e arco aórtico. Mas por causa do apagão, o aparelho da TC do hospital tinha queimado e a gente pediu uma ressonância. E que a paciente ia realizar hoje de manhã. Então, a cirurgia vascular pediu para reavaliar só depois do resultado desse exame. E aí, o que a gente estava querendo saber para ela era como é que ficaria a abordagem da paciente. Se abordaria primeiro a carótida e depois o coração, se faria ao mesmo tempo. Bom, então nós temos uma paciente de 64 anos, do sexo feminino, cujos antecedentes significativos eram a dislipidemia, um tabagismo e história familiar, que retrata o nosso precário sistema de saúde, com paciente com mais de 60 anos de idade. Só depois de 60 anos de idade vai ser verificada uma dislipidemia grave, colesterol total acima de 300, LDL acima de 200, que foi o responsável por lesão em alguns vasos que ela tem. O paciente tem dor precordial típica, no eletrocardiograma tem alteração de repolarização na parede anterior, no ecocardiograma, apesar de ter a função global normal, a doutora Cristiane viu uma hipocinesia inferior. E a gente viu aqui no cateterismo que a ventriculografia foi normal, o que sugere que essa hipocinesia seja temporária, o que acontece na isquemia. No cateterismo, então, ela tem lesão severa na descendente anterior e tem lesões severas na coronária direita, com ventriculografia normal. E foi pedido Doppler de carótida e foi verificado lesão grave na carótida interna esquerda. É assim, né? O que eu vi, uma paciente que tem doença carotídea, né? Uma doença vascular, né? Difusa, teromatose aí difusa. E, ao meu ver, eu acho que tem que abordar primeiro essa carótida interna, fazer a angiorressonância para realmente quantificar quanto tem de lesão aí e abordar primeiro antes da intervenção cirúrgica. Eu acho o contrário. Eu acho que essa paciente ela tem uma área de isquemia muito grave, ela está tendo isquemia de repouso, tem um padrão geográfico de suboclusão de coronária direita. Eu acho que essa paciente ela precisa ser revascularizada. Sabidamente ela tem um risco maior de evento cerebrovascular no
perioperatório, ou seja, durante. Hoje em dia essa polêmica ainda nunca foi resolvida, quando que opera, quem opera primeiro, se opera na mesma hora, se opera depois. Eu acho que, de um ponto de vista de doença aterosclerótica, ela sinaliza que ela tem um risco maior de ter evento cerebrovascular e ponto. Nenhum tipo de intervenção que você faça, você vai diminuir esse risco. E a indicação primeira é o que está trazendo sintomatologia e risco para a doente, no meu modo de entender. A doença coronariana é o que mais ameaça a vida dela, do ponto de vista de evento maior. Então eu indicaria, daria para fazer angioplastia, descendente anterior a uma lesão focal, a gente entraria, eu estimaria um score de sintaxe dela relativamente baixo. A nossa dificuldade é porque a coronária direita tem lesões difusas e precisaria fazer intervenção com 3 a 4 estentes longos, convencional. Então, do ponto de vista de tratamento mais definitivo, eu acredito que a cirurgia vai bem para ela. Bom dia a todos. Concordo com o Fernando. Eu acho que, inclusive, tem até uma meta-análise feita recente sobre essa polêmica. E assim, a tendência geral é o seguinte: você tratar o órgão-alvo que está em risco, né? E eu não vejo muito em risco a lesão da carótida. Eu vejo um paciente que tem uma cintilografia positiva, tem um teste ergométrico positivo, paciente dislipidêmica, hipertensa, com história familiar, que no eco mostrou já que tem um sinal de alteração de contratilidade, ou seja, uma lesão complexa no cateterismo. Não acho que a coronária direita a gente consegue abordar do ponto de vista cirúrgico, uma coronária direita muito ruim, com lesão difusa, calcificada, lesão distal, mais uma descendente anterior importante, com lesão proximal grave, e eu acho que o tratamento é cirúrgico, primeiro do miocárdio. E a parte da carótida, como não está com essa dificuldade de fazer porque o protocolo é você avaliar melhor essa carótida. Mas como ela está não tem condições de fazer rapidamente e ela está com esse miocárdio em risco, a minha opinião é ir para a cirurgia de revascularização. Carótida no segundo tempo. Porque eu vejo o miocárdio dela mais em risco do que... Lógico que tem um risco aumentado. O AVC para tratamento cirúrgico é um calcanhar de Aquiles, que, como o professor falou, o Syntex mostrou isso no primeiro ano, um índice aumentado, mas que se estabiliza e se iguala ao tratamento percutâneo ao longo do tempo. A partir do segundo, terceiro ano, o tratamento cirúrgico e o tratamento percutâneo são iguais quanto ao ponto de vista de AVC. É um paciente que tem um risco aumentado de AVC, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o risco-benefício aqui, a balança pende para o tratamento cirúrgico do miocárdio. Deixa eu estabelecer aqui uma coluna do meio, né, que tem a doutora Cristiane sugerindo estratificar melhor a doença carotídea, arterial carotídea, o doutor Fernando e o doutor João chamando a atenção de vocês para a gravidade da doença arterial coronária, mas se trata realmente de um paciente que tem uma aterosclerose difusa, com doença anatomicamente manifestada nas coronárias e nas carótidas, né? Então, o procedimento cirúrgico, o tratamento desse paciente, a terapêutica, ela hoje evoluiu muito, mas de uma forma geral, a doença arterial carotídea e a doença arterial coronária, elas podem ser abordadas em momentos de forma combinada ou de forma estagiada, né? De forma combinada, com o mesmo procedimento anestésico, em um único procedimento você tratar a doença arterial carotídea e a doença arterial coronária, ou de forma estagiada, com 2 procedimentos anestésicos, com 2 procedimentos cirúrgicos, tratar a doença arterial carotídea e, posteriormente ou antecipadamente, a doença arterial coronária, né? Então, esse caso suscita essa discussão, né? Antes de entrar no mérito da discussão, eu queria chamar a atenção de vocês e achurar nesse caso alguns detalhes. Primeiro, a dor mandibular, né? Assim, não é tão raro ver pacientes com doença coronária grave com dor mandibular, né? Então, essa paciente tem claramente uma dor mandibular. Segundo o raio-x de tórax dela, eu achei que o mediastino é um pouquinho alargado, né? Achei que não é plenamente normal. Terceiro,
não está claro para mim, Fernando, e você colocou muito bem, a lesão da coronária esquerda em si, da posição distal, do chamado tronco da coronária esquerda, né? Eu te perguntaria, se a paciente tivesse mais estável, você avança, se fosse um caso que não tivesse doença carótida, você avançaria com alguma outra ferramenta para avaliar melhor essa lesão de tronco? Porque ela tem lesão grave na coronária, na DA, e tem lesão grave na direita, né? Tendo uma lesão grave do tronco, né, muda um pouco, né? Então a paciente fica sendo cogitada como uma lesão de tronco da coronária esquerda mais 2 vasos, né? Então muda um pouquinho. E eu queria também chamar a atenção, porque lá naquela aorta, na ventriculografia, e depois o contraste foi para a aorta, chama a atenção um pouquinho de um sinal do duplo cálcio ali, de calcificação do arco aórtico, né? Então eu queria chamar a atenção de vocês para essas observações que foram feitas. Mas para sem me delongar, eu ficarei com a coluna do meio. Entre o Dr. Fernando, a doutora Cristiane, entre o Dr. Fernando, o Dr. João e a doutora Cristiane. Eu acho que essa paciente, eu preciso estratificar melhor a doença arterial carotídea, não está claro, as velocidades foram muito altas, a velocidade de 250 na coronária esquerda, a meu ver, pode ser uma lesão crítica da carótida esquerda. Então você pode abordar as duas patologias de forma combinada no mesmo momento cirúrgico. Você opera a carótida ou opera as coronárias, que eu acho que talvez essa fosse a minha decisão para essa paciente. Você pode operar a carótida, fazendo a arterectomia da carótida e fazer a revasculação cirúrgica, né? Eu queria colocar essa terceira opção. Mas eu acho difícil ser uma decisão definitiva aqui, um consenso. Não, de fato, a lesão de tronco, ela tem placa aterosclerótica ali no tronco distal, existe uma placa. Acho que o tratamento da cirúrgica é sempre mais definitivo, porque pelo fato de você revascularizar como ponte, né, a doença ela pode progredir em outros pontos da coronária ajusante da lesão e a ponte continua funcionando. Eu, sem dúvida, gostaria de fazer um ultrassom intracoronariano para avaliar melhor o diâmetro distal do tronco. Eu acho que o FFR não daria uma lesão funcional, né, com todos os pitfalls que o FFR tem, as falhas operacionais, mas acho que o ultrassom estaria bem indicado ali para definir tanto o ósseo da circunflexo como o ósseo da DA como a lesão de tronco. E por isso que eu acho que o hemodinamicista no qual foi discutido, por essa dúvida, talvez ele tenha sugerido realmente, de fato, o tratamento cirúrgico, né? Acho que o tratamento cirúrgico é mais definitivo para essa paciente, sobretudo com a doença aterosclerótica avançada, né? Essa doença ela vai progredir, né? Então acho que há um consenso em relação à revascularização do miocárdio e o tratamento dessa lesão da carótida interna esquerda. Acho que o consenso também que essa revascularização do miocárdio deve ser feita de maneira cirúrgica. Então, em relação quanto ao tempo em que vão ser feitos os dois procedimentos, acho que depende do cirurgião, que pode ser discutido com a cirurgia vascular também, como é que vai proceder, se vai fazer no mesmo tempo, se faz uma primeiro e outra depois, né? Mas acho que cirurgia dos dois territórios, né? Fechar assim, o pessoal da vascular dá uma olhada, né? Se não tiver ressonância, o que é que você acha de fazer uma arterografia da carótida, né? Ou seria uma segunda opção, né? Se a gente não conseguir essa ressonância, né, João? Eu concordo com o Josué. Se o átomo tiver queimado, faz a arterografia, em se confirmando uma lesão crítica, aí operaria em conjunto. Entendeu? Se for uma lesão moderada, a coronária prevalece. Mas se confirmar uma lesão crítica, operaria junto. Excelente.